Josué 14, 7. Diz assim a palavra, amados, ó. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou de idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os Enaquins estão ali, grandes e fortes, cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E era antes o nome de Hebrom, Kiriate Arba, porque Arba foi um grande homem entre os Enaquins, e a terra repousou da guerra. Amém? Os irmãos podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, no Antigo Testamento, houve homens de muito valor. E quando a gente vai falar desses homens, e também teve mulheres de valor, né, como Débora, a própria rainha Esther, né, que foram mulheres de grande valor. Mas, por exemplo, uma pessoa que nem o Calebe. Nós temos tanta coisa boa para falar do Calebe que faltaria tempo, né, para mencionar todas as coisas boas, positivas a respeito do Calebe. Mas eu vou falar um pouquinho, né? Bom, foram escolhidos 12 homens para espiar a terra. 12 homens. E esses 12 homens, eles eram um de cada tribo de Israel. Então, por cada tribo foi escolhido um príncipe para espiar Canaã, ali a terra que Deus havia prometido a eles. Então, selecionaram 12 príncipes, um de cada tribo, e Moisés enviou para Canaã. Se eu perguntar para os irmãos o nome desses príncipes, duvido que alguém vai lembrar de mais um nome a não ser Josué e Calebe. Você consegue lembrar de outro nome dos 12? É igual quando a gente fala dos apóstolos. Irmão, me diga o nome de um apóstolo. Ah, pastor Pedro, Tiago, João. Né? Por que a gente lembra tanto de Pedro, Tiago e João? Eles foram superiores aos demais, pela atitude, pelos gestos, pela forma como eles agiam. Igualmente aqui, quando eu pergunto aqui, irmão, me diga o nome dos 12 espias que foram a Canaã. Ninguém lembra, a não ser de Josué e Calebe. Por quê? Porque os outros, irmãos, não têm importância nenhuma para nós. Por que não tem importância? Porque são exemplo negativo. Foram covardes, né? Porque quando vieram de espiar a terra, 10 deles fizeram Israel entrar em desespero, irmão.
Foi uma coisa impressionante, porque eles fizeram um relatório tão negativo a respeito de Canaã que o povo começou a chorar. O relatório foi mais ou menos assim: olha, a terra que nós vimos é boa, tem bom fruto, terra fértil, só que tem um porém: a terra é muito fortificada, tem fortificações que humanamente é impossível entrar lá. E outra coisa, lá moram gigantes. A minha Bíblia fala Enaquins, alguma Bíblia fala Anak, né? Depende da tradução. Então, lá tem os gigantes, e sabe o que eles disseram? Nós, perante eles, somos iguais a gafanhotos. Então, é impossível nós herdar essa terra. Deus deve ter se enganado, se equivocado, Deus está colocando nós numa fria. Era mais ou menos isso que eles estavam falando. E aí, quando o povo ouviu, irmão, a liderança, porque quem entende que eles eram os líderes, os espias ali, eram os príncipes que foram incumbidos da missão. Então, se eles que foram lá estão dizendo que não dá, imagina quem não foi. É igual, por exemplo, o pastor, né, irmãos, pegar o microfone aqui e eu ficar falando dos meus problemas. Irmão, eu não aguento mais. Irmão, eu estou passando uma luta. Irmão, estou passando uma crise. Irmão, eu estou, pela misericórdia. Se o pastor pegar o microfone e começar a falar essas palavras negativas, o povo, o que vai acontecer com o povo? O povo desanima. Tem um monte de gente que está por um fio, também vai desanimar e acaba de cair. Então, é por isso que Tiago escreveu no capítulo 3 que não queiram ser mestres, porque o juízo é mais duro. Entendeu? Tem um ditado que diz, irmão, se o líder senta, os liderados deitam. Então, o líder, ele sempre tem que ter fé, confiança em Deus. Os 10 príncipes desanimaram o povo, a Bíblia diz que o povo começou a chorar. Irmãos, eram mais de 2 milhões de pessoas. Você consegue imaginar tanta gente chorando, irmão? Porque quem entende que quando as pessoas entram em pânico, é horrível. O pessoal entrou em pânico. E agora? Estamos aqui no deserto, sem água, sem comida, sem nada, e ainda não dá para entrar na terra que Deus prometeu, porque são mais fortes do que nós vamos morrer. O pai olha para o filho, a mãe olha para o filho, entra em desespero e começam a chorar. Foi nesse momento que Josué e Caleb entram em cena. Diz: olha, gente, não chorem, tá? Tudo que eles falaram é verdade, só que tem um detalhe. Se Deus se agradar de nós, Ele vai dar essa terra para nós. E sabe o que eles disseram? Nós vamos devorar o inimigo igualmente como se devora o pão. Uma das coisas mais fáceis de serem comido é o pão. Fácil de mastigar, fácil de engolir. Você coloca no café, ele amolece, né? E tal. Eles disseram: nós vamos destruir o inimigo igual como se come o pão. E o povo, em vez de crer no testemunho de Josué e Caleb, o que o povo fez? Pegaram pedras e começaram a querer apedrejar Josué e Caleb. Pedras nas mãos, e a frase era: Moisés, leva nós de volta para o Egito. Queremos voltar para o Egito. Moisés disse: para o Egito eu não volto. E eles disseram: então nós vamos levantar um capitão para levar a gente. Já que você não quer voltar, nós vamos levantar alguém que nos leve de volta. E sempre tem alguém querendo voltar para o Egito, irmão. Levar você para Canaã, poucos querem. Mas voltar para o Egito, sempre tem gente querendo voltar. Esse voltar para o Egito, irmão, é aquele conselho que te afasta de Deus. É aquele padrão de vida que não agrada ao Senhor. É aquele jeito de agir, irmão, que não é da vontade de Deus. Então, sempre tem mais pessoas, né, com intenção de voltar ao Egito do que ir para Canaã. Mas bem-aventurado aqueles que são igual Josué e Caleb, que querem ir para Canaã. Aí o que aconteceu, irmãos? Deus derramou a glória, algumas pessoas morreram, aí o povo viu que Deus não é de brincadeira, só que por causa dessa incredulidade, irmãos, eles tiveram que andar no deserto, quem lembra quantos anos? 40 anos. O que faz a falta de fé, né?
aqui, irmão, segundo, eu nunca estive lá, mas segundo a geografia bíblica, da posição que eles estavam até a terra que Deus prometeu, era 15 dias andando. Eles trocaram 15 dias por 40 anos no deserto, pela incredulidade. E trocar 15 dias por 40 anos ainda não é o pior. O pior veio depois. Deus disse, olha, desta geração só vai entrar lá os que têm de 20 anos para baixo, e com exceção Josué e Calebe, porque neles havia um espírito diferente. Que coisa, né, meus irmãos? No meio de 2 milhões de pessoas, Josué e Calebe eram diferentes. Então Deus disse, quem tem de 20 anos para cima vai morrer no deserto. Quem tem de 20 anos para baixo vai entrar. A única exceção é o Josué e o Calebe. Calebe tinha 40 anos aqui e Josué, não sei a idade dele ali, mas Calebe estava com 40 anos. Então todos os que tinham de 20 anos acima, com exceção de Josué e Calebe, morreram. Seus corpos caíram no deserto. Baixa um pouquinho, irmão, acho que está querendo dar uma microfonia. Então, quem entende que vale a pena perseverar? Agora, presta atenção. Perseverança, irmão, não é teimosia. Eu conheço muito crente teimoso, mas perseverantes são poucos. Então, pastor, eu sou um cara teimoso. Teimosia não é perseverança. Perseverança, irmão, significa firmeza no propósito. Enquanto que teimosia, a gente pode explicar o significado de teimosia numa palavra bem simples. Teimosia é prepotência, é o cara prepotente. Então, a perseverança é aquela firmeza no propósito. Não, eu vou permanecer, Deus falou, eu vou cumprir o que eu prometi, Deus tem promessa na minha vida, eu vou ficar firme. Isso é perseverança. Agora, a teimosia é diferente. Há muitos anos atrás, um navio americano, ele entrou em contato com as autoridades do Canadá, navio americano, os irmãos sabem como é que são os americanos, e o capitão do navio mandou uma mensagem para as autoridades do Canadá. Favor desviar o navio de vocês 15 graus. O canadense disse, desvie vocês. Aí o comandante americano disse, vocês é que tem que desviar 15 graus. A autoridade do Canadá repetiu, desviem vocês. Aí o comandante já brabo gritou ali no microfone, escuta, nós somos um navio de guerra, estamos com 2, 3 destroyers e várias embarcações de guerra, melhor vocês desviar. E o canadense disse, é melhor vocês desviar, porque aqui é do farol. Então eles estavam indo para cima do farol, né? Que os irmãos sabem a importância do farol, e pensavam se tratar de uma embarcação. Então, isso é teimosia, prepotência, arrogância, né? Então, Deus não quer crentes teimosos, Deus quer crentes perseverantes. Então, 45 anos depois, o Calebe estava tão animado quanto 45 anos atrás. E chegou a hora, irmãos, dele herdar a promessa. E quem prestou atenção aqui que ele herdou um lugar chamado Hebrom. Hebrom, irmãos, era habitada por gigantes. E foi lá que Calebe escolheu como herança. Se ele olhasse para o tamanho dos homens que estavam lá, que eram os gigantes, ele teria escolhido uma terra com um adversário mais fraco, um adversário menor, um adversário, né, com menos capacidade. Então, quando ele escolheu Hebrom, Josué tentou fazer ele ver que aquilo ali era uma atitude, né, assim, digamos, talvez até um tanto quanto precipitada, porque o combate ia ser muito difícil. Foi aí que Calebe disse, olha, eu tenho promessa. Deus falou através de Moisés, me prometendo a terra. E eu, há 45 anos atrás, eu tinha ânimo e força para a guerra. 45 anos depois, a minha força e a minha vontade é a mesma. Eu quero Hebrom. E aí o que Josué fez?
Josué abençoou Calebe. E Calebe partiu para a conquista de Hebrom. E conquistou, irmão. Venceu todos os adversários que estavam em Hebrom e tomou posse da terra. Hebrom, um lugar fértil, um lugar produtivo, um lugar de muitas águas, porque quem sabe que quanto maior a bênção, maior a luta para adquirir. Tem gente, irmão, que se acostuma no comodismo. Ah, pastor, eu não quero me incomodar. Tá bom, assim tá bom, ao menos não estou esquentando a cabeça. Pois é. Mas quanto mais você quiser buscar e ter e receber, mais você vai esquentar a cabeça. Josué poderia ter pedido uma região deserta. Você acha que ia ter alguém lá no deserto para defender o deserto? Ele ia para lá, não tinha guerra, mas também não tinha bênção. É aquilo que Paulo falou na 1 de Coríntios 16, 9. Uma grande e eficaz porta se me abriu, vírgula. Aí ele diz o quê? Mas há muitos adversários. Se você quer passar em entradinha, portãozinho, talvez não vai ter adversário nenhum, mas como Deus abriu uma porta grande, todo mundo está de olho, meus irmãos. Quem compreende que muita gente fica de olho nas coisas boas. E aí, quando Deus diz, eu vou te dar isso, tem um monte de gente de olho, olhando e querendo, e cobiçando, e querendo tomar posse, e você vai ter que ter habilidade, vai ter que ter fé. Agora, quem sabe que a fé, ela tem riscos? Pastor, eu não gosto de me arriscar. Então você não tem fé. Fé tem riscos. Quando Deus, através de Moisés, enviou os espias, havia risco deles serem presos e mortos lá ou não havia? Havia. Quando a igreja envia um missionário lá para o Oriente Médio, a igreja promete, irmão, que ele vai chegar lá e vai estabelecer uma igreja boa, vai ganhar muitos crentes, vai ter um salário maravilhoso, vai ter carro por conta da igreja, apartamento por conta da igreja, oficina. A igreja promete isso ao missionário que vai para o Oriente Médio? Quem vai para o Oriente Médio, estou dando um exemplo, como missionário, ele sabe que é uma pessoa de fé, mas vai ter riscos. Irmãos, quantos missionários foram decapitados no Oriente Médio? Agora, no século 21. Quantos missionários foram sepultados vivos? Ele, mulher e filhos, enterrados vivos. Então, uma pessoa que sai daqui e vai para o Oriente Médio, vai para uma Coreia do Norte, vai para um país que é fechado para o Evangelho, essa pessoa tem fé. Agora, a fé oferece riscos. Aqui no Brasil, irmão, é fácil de servir a Deus. E a gente é um banana aqui nesse Brasil. O que tem de crente banana se desmanchando por nada, meus irmãos. Né? Porque há um provérbio que diz assim, tempos difíceis forjam homens fortes. E tempos bons forjam homens fracos. A geração dos nossos pais andava a pé, andava descalço, comia marmita fria, tomava café de bule. A geração dos nossos pais não tinha guarda-roupa, guarda-roupa era um prego na parede, não tinha luz elétrica. A geração dos nossos pais e avós lavava roupa no rio. E eu poderia citar tanta coisa, viveram sem internet, viveram sem eletricidade, viveram sem transporte automotivo, como temos. As gerações passadas viveram tempos difíceis. Mas os tempos difíceis fez deles o quê? Homens fortes, mulheres fortes. A tua mãe era uma guerreira, a tua avó era uma guerreira. Os teus avós eram pessoas de coragem, que não tinham medo de nada. Por quê? Tempos difíceis formam homens fortes. Agora, esse tempo nosso, irmão, desculpa falar, o que está formando de pessoas que são verdadeiras bananas. Ah, pastor, eu até queria ir na consagração, mas acho que vai chover. A geração dos nossos pais e avós iam para a roça com chuva. Cortar arroz no mangue, atolado com água até o umbigo. Muitos depois pagaram preço de reumatismo por causa da umidade
constante, trabalhava atolado até o joelho, até a cintura, nas roças, colhendo e às vezes plantando. Agora, olha a nossa geração, o cara tem carro, mas não quer sujar o carro porque lavou. Quem não tem carro diz que não vai porque está chovendo. Então, nós somos uma geração muito fraca, meus irmãos. Uma geração de aparência. A gente nunca viu gente tão bonitas. Vamos ser sinceros. Eu, quando era criança, meu Deus do céu, como o povinho era feio. A maioria faltava dente, a maioria, o cabelo era tudo, né, assim, alvoroçado, não tinha esse creme e esses negócios que as irmãs passam no cabelo, que fica o cabelo lisinho, bonitinho e tal. Não tinha nada disso. As mulheres amarravam aquele cabelo, não ficava que nem um leão, uma juba, né? Pessoas não tinham dinheiro para fazer tratamento dentário, eram banguelas, as roupas eram remendadas. Meu pai ia no banco com roupa remendada. Minha mãe remendava e ele ia para o banco, para a fila do banco com roupa remendada. Então, era uma geração que não tinha aparência, mas era uma geração que tinha uma coragem tremenda, meus irmãos. E tinha uma força de vontade que meu Deus, né? E a gente vê o que está se tornando os homens de hoje. Quem nota, irmão, que o número de homossexual aumenta muito? É a fragilidade, né? Rapaz, o que eu tenho notado, irmão, que tá pintando uma moda aí, está pegando, irmão. É a moda dos homens pintar as unhas. Já tem visto alguns de unhas pintadas? Meu Deus do céu. Esmalte agora não é uma vaidade feminina, está sendo uma vaidade masculina também, né? Aí o cara mete um esmalte no dedo. Você acha que um cara que pinta a unha bonitinho vai querer trabalhar de servente? Meter a mão na massa, na enxada, carregar tijolo? Ah, vai arrancar meu esmalte, vai riscar meu esmalte. Rapaz, uma geração de banana, irmão. Vão para a academia, malham, ficam musculosos. A maioria é bomba, suplemento. Ficam, né? Aquilo não é nem força, é inchaço. A prova é que a pandemia levou um monte desses caras aí que treina. Como é que chama esses caras que treinam? Tem um nome específico? Personal. Rapaz, o que morreu de personal nessa pandemia? Engraçado que o gari não morreu. O servente, o pedreiro não morreu. Morreu o personal, o cara que mostra saúde e não tem saúde. É tudo uma falsa, uma mentira, uma ilusão, uma aparência fingida, meus irmãos. A gente vê isso, está se formando uma geração de banana, como diz o Bolsonaro, de marica, né? Sem querer ofender. Mas está difícil, meus irmãos. Então, toda pessoa que tem fé tem que entender que a fé envolve riscos. Se você não quer correr riscos, é porque você não tem fé. Quem tem fé corre risco, tá? Quem sabe que a fé pode custar muito caro. Quando Josué e Caleb falaram, olha, Deus vai dar a terra, nós vamos vencer. O que as pessoas fizeram? Vão matar esses dois. Fé, quem tem fé custa caro. Ó o diácono Estevão, foi apedrejado. Olha Jesus, foi crucificado. Olha Tiago, decapitado. João, jogado num tambor de óleo fervendo e depois exilado na ilha chamada Pátimos. Olha o apóstolo Paulo, ele diz, olha, estou sendo oferecido como sacrifício. Segundo o que se fala, Paulo foi morto, também decapitado, meus irmãos. A Bíblia não menciona, mas o que Paulo fala na sua despedida é o que indica que realmente ele sofreu uma morte violenta também. Então, a fé, muitas das vezes, custa caro. Nós temos uma ideia de que quem tem fé anda sobre as águas do mar. Quem tem fé, o sol para e a lua para. Quem tem fé, o mar vermelho se abre. Quem tem fé, o Jordão amontoa-se todo de um lado. Quem tem fé, diz assim, acontece. Mas quem tem fé também paga preço caro pela fé que tem, meus irmãos. Meu Deus do céu, meus irmãos. Então, a fé tem um preço caro a ser pago. E nós estamos caminhando para isso, com as leis que estão criando, que estão fechando a boca da igreja. A igreja está sendo amordaçada. E não é só no Brasil, irmãos. Não pense que é um mal local. É
global isso. A igreja está sendo amordaçada. Se você fala, processo, cadeia e etc. E coisas piores virão ainda pela frente. Então, a fé tem um preço caro. E outra coisa, irmão, a fé, ela tem um tempo de espera. Não é assim, ó. Eu congreguei numa igreja, irmãos, daí o pastor dizia, olha, irmãos, nós vamos fazer o voto do já. O voto do já. E eles mexem, irmão, num ponto que o povo gosta. Porque tudo que era para acontecer na minha vida já era para ter acontecido ontem, pastor. Então, a gente está ali agoniado. Aí o pastor, irmão, vamos fazer o voto do já. Então, nós vamos entregar aqui o voto do já para os irmãos, porque o nosso Deus é já. Aí eu acho que é o Salmo 68:4, que fala, o nosso Deus é um já. E aí o pessoal diz, não, com Deus é aqui agora. Né? E aí vamos fazer o voto do já. É hoje, antes de terminar esse culto, você vai estar com a benção. Entrega aí, é R$100. Vai, entrega, todo mundo pega R$100, traz para frente. Porque a benção é já, o dinheiro é antes da benção ainda, né? Aí traz os envelopes tudo para frente, o pastor unge. Vamos lá, Senhor, Tu é o já. E pá, e pá, e pá, e o povo ora, e se emociona, e pula, e fala em língua, e dá glória a Deus. Mas 99,99% daquelas pessoas não receberam e alguns não vão receber nunca. Por quê? Porque Deus não dá tudo o que eu peço. E Deus, Ele tem um tempo para dar todas as coisas para nós. Quanto tempo Caleb teve que esperar? Prestaram atenção? Quantos anos? 45 anos. Ah, pastor, mas ele, 45 anos depois, ele ainda lembrava da promessa. Porque tem gente que tem amnésia espiritual, esquece do que Deus prometeu. 45 anos se passaram, ele não estava na terra prometida, mas estava tendo oportunidade. Ele diz, olha, Senhor, há 45 anos tu falou através de Moisés, e eu estou disposto a receber o que o Senhor prometeu, e a minha força é a mesma. Né? Então, a fé requer espera. Abraão esperou 25 anos para nascer Isaac. O paralítico em Betesda esperou 38 anos para ser curado. O paralítico, o coxo da Porta Formosa, esperou mais de 40 anos pela sua cura. A mulher encurvada esperou 18 anos pela sua cura. A mulher do fluxo de sangue esperou 12 anos para que aquela hemorragia fosse estancada. Enéas esperou 8 anos para deixar a cama, pois era paralítico, até o dia que Pedro chegou na casa dele, 8 anos depois daquela paralisia, e disse, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Enéas pulou da cama e estava curado. Então essa ideia, essa ilusão que vendem para a gente, que você vai ser crente e as coisas vão acontecer no estalar de dedos, isso é mentira. Muita coisa pode acontecer, mas outras Deus não faz e outras Deus faz com que a gente espere. Quem me entende, diga amém, Jesus. Eu, quando me converti, eu tinha um problema terrível. Por quê? Porque eu estava oprimido pelo demônio. Aquilo ali Deus fez na hora. Eu entrei no domingo à noite e saí curado. Não vi mais demônio, não escutei mais demônio, acabou, livre. Mas tem um monte de coisa na minha vida que até hoje Deus não fez. Mas porque eu não tenho fé? Não, tenho. Se eu tive fé para ser liberto do demônio, eu tenho fé para receber qualquer coisa. Mas não recebi. Por quê? Porque talvez Deus nunca vai fazer. Ou se Ele vai fazer, Ele tem um tempo determinado para fazer, e eu tenho que crer e esperar com paciência. Conforme Davi diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor até que Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de onde? Quem lembra? Tirou-me de um charco de lodo, de um tremedal de lama. Me pôs sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca e um sorriso nos meus lábios. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Glória a Deus. Então a mim não cabe questionar Deus, a mim cabe orar com fé e esperar pela vontade e misericórdia do Senhor, meus irmãos. Porque Deus não nos dá por merecimento. Tira essa ideia de merecimento. Ah, pastor, agora Deus vai ter que me dar porque eu mereço. Afinal de contas, já sou pastor, estou apacentando o rebanho e sou dizimista. Tem muito disso, né, meus irmãos?
Ah, você é dizimista, Deus é obrigado. Não, irmão, Deus não é obrigado a nada. Irmão, Deus não faz moeda de troca. Entenda isso, por favor. A nossa igreja é uma igreja realista e vive na palavra. Mas quantas pessoas que vivem em igreja, irmão, que é uma ilusão, uma mentira constante, iludindo as pessoas para poder tomar o que eles têm na carteira. E aquelas promessas, a maioria das vezes, não se cumprem, porque são prometidas não por Deus, mas pelos homens. Quando é de Deus, se cumpre, ainda que demore. 45 anos depois, Caleb estava lá. E tem uma história muito bonita de Caleb em Hebrom, porque Hebrom, irmão, é uma região grande, bem grande, né? São vários quilômetros quadrados, que eu não sei dizer agora quanto. E o Caleb, ele tinha filhas. O Caleb, ele tinha filhas. E teve uma filha dele, irmão, que ele deu uma herança. Vê que ela ganhou. Como são as coisas, né, irmão? Quem veio antes teve que lutar para receber. Os filhos recebem de mão beijada. Assim é a herança, né? O pai trabalha, se dedica, luta, enfrenta leões, e aí a herança vem de mão beijada para os filhos. Foi o que aconteceu com Caleb. Ele recebeu a herança lutando e vencendo. Os filhos receberam de graça. E aí ele deu uma herança lá para uma filha dele, que eu até não lembro o nome dela, deixa eu ver se eu... Axa, isso. Ele deu a herança para Axa e disse, minha filha, isso aqui é herança tua e tal. E ela, não tem essas pessoas que não estão nem aí para a vida, e ela, tá bom, pai, ficou naquilo ali, e nunca se preocupou com a herança. Passado um tempo, ela arrumou um cara, casou, e aí não tem aquele negócio de o marido vem, eu tenho isso, 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 e a mulher, não, eu tenho isso, isso, isso. Aí o marido dela falou, escuta, o que você tem aí de herança, o que teu pai te deu? Meu pai me deu uma herança, assim, assim, vamos lá ver? Foram. Chegando lá, irmão, era terra seca. O marido dela falou, meu Deus, isso aqui não dá nada, não dá nem tiririca. Eu que estou brincando com a tiririca, né? Isso aqui não dá nada, não tem água, é uma terra improdutiva. Você tem que pedir uma terra boa para o teu pai. E aí o marido impulsou a mulher a pedir alguma coisa boa para o pai. Aí ela voltou e disse, pai, o senhor me deu terra seca. Me dá uma terra que tenha fontes de água, uma terra boa, que dê para cultivar, que dê para ter criação de gado, né? Que dê para fazer pastos. Aí o Caleb fez o quê? O Caleb deu uma terra que havia fontes superiores e inferiores. Mas ela só recebeu uma herança boa porque ela pediu ao pai, né? Aí ela voltou e pediu, aí o pai deu. Será que o pai não sabia que ela precisava de uma terra boa? Sabia. Mas, irmão, é o que Jesus disse, quem pede, recebe. Ali na igreja tem um irmão que sempre recebe mais, que sempre prospera mais, que sempre é mais abençoado. Por quê? Talvez peça mais. Né? Eu tenho 5 filhas, eu sempre tratei todas iguais. Tudo que eu dou para uma, eu procuro dar para outra, tudo. Né? Só que tem aquela que é sempre mais pidona, né? Tem uma que pede e para, tem umas que pedem, eu tenho umas filhas que elas pedem e ficam, né? Mas pai, de dia, de manhã, de tarde, de noite, todo dia, pai, não, mas pai, olha, até que eu não aguento, acabo fazendo às vezes o que eu não posso para dar. Porque é assim, se você pede e é negado e não pede mais, é esquecido. Mas se você insiste muito em pedir, você acaba ganhando, né? Aí a gente vê, não, mas isso é importante para ela, vou fazer assim a Deus. Não, ele acha que é importante para ele, eu vou dar. Agora, se você não ora, orou uma vez, Deus já sabe, claro que Deus sabe, mas Deus quer ver o que isso representa para você, se isso é importante, se isso realmente é alguma coisa que você deseja. Então, insista nas orações. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Bate as palmas bem forte para Jesus. Vamos ficando de pé em nome de Jesus, glória a Deus. Você veio buscar uma bênção, Jesus tem bênçãos para dar. Você veio buscar uma bênção, peça, Jesus vai te dar. Levante suas mãos para cima,
receba um raio de luz. O dono da bênção é Jesus, e cante comigo, aleluia. Amém, Jesus. Vamos fazer a oração da fé com a irmã Patrícia. Cantando fora do microfone aqui, me lembrei da galega ontem do Jardim Paraíso aqui. Ô, galega, para ter uma goela boa, né? Quem lembra da irmã? Deu uma travada ali no hino, ela lascou um corinho na goela mesmo, ficou até bonito demais. Esqueci o nome da irmã, mas uma bênção. Deus abençoe, queridos, a oração da fé com a irmã Patrícia.